Minhas cordiais saudações a todos aqueles que acompanham, pelas nossas redes sociais, da nossa querida Diocese de Limeira. Estamos hoje aqui, como sempre fazemos, toda semana, para meditar o Evangelho do próximo domingo, dia 11 de agosto. É o 19º domingo do tempo comum. Nós estamos refletindo sobre o discurso de São João, capítulo 6 de São João, o discurso do pão da vida. Então vamos ao texto, é o capítulo 6, versículos 41 a 51. Naquele tempo, os judeus começaram a murmurar a respeito de Jesus, porque havia dito: eu sou o pão que desceu do céu. Eles comentavam: não é esse Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como então pode dizer que desceu do céu? Jesus respondeu: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai. Só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, esse evangelho que acabamos de ouvir, capítulo 6 de São João, versículos 41 a 51, é a continuação do discurso do pão da vida. Jesus continua a pregar ao povo, que tinha visto o grande prodígio da multiplicação dos pães. Agora, Jesus aplica o sinal do pão a si próprio e diz categoricamente: eu sou o pão da vida. A respeito desse ensinamento de Cristo, nós temos uma bela reflexão do Papa Francisco, que ele diz assim, explicando essa passagem do Evangelho de João 6,48, quando Jesus fala assim: eu sou o pão da vida. E o Papa Francisco diz assim: para viver, há necessidade de pão. Quem tem fome não pede alimentos requentados. Quem está ali morrendo de fome, não. Pede o quê? Pão, somente pão. Porque pão é símbolo de vida. Jesus se revela como o pão, ou seja, o essencial, o necessário para a vida de todos os dias. Sem ele, as coisas não funcionam. Jesus não é um pão entre muitos outros, mas o pão da vida. Por quê? Porque só ele nutre nossa alma. Só ele nos perdoa daquele mal que sozinhos não conseguimos superar. Só ele nos faz sentir amados, até quando as pessoas nos desiludem. Só ele nos dá a força de amar. Só ele nos dá a força de perdoar nas dificuldades. Só ele infunde no coração a paz que procuramos. Só ele nos dá a vida para sempre, quando a vida aqui na terra acaba. Jesus é o pão essencial da vida. Ele é o pão da vida. Uma bela reflexão do Papa Francisco. Jesus jamais será compreendido segundo os critérios humanos. Só podemos compreendê-lo com os olhos da fé. Daí nós podemos compreender a reação daquelas pessoas que estavam ali ao seu entorno e disseram assim: não é este o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como então pode dizer que desceu do céu, veio do céu? Faltou a fé. A fé é essencial tanto para acreditar na divindade de Cristo, que ele é o Filho de Deus, como também em sua presença real na Eucaristia. Tanto que depois da consagração o sacerdote diz: mistério da fé. A fé é, antes de tudo, dom, é graça de Deus. Então Jesus disse isso categoricamente no Evangelho de hoje, no versículo 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai não o atrair. Mas a fé também é esforço humano. É o sim da liberdade humana à graça de Deus, é colaboração humana. O Salmo 34, no versículo 9, diz assim: provai e vede como o Senhor é bom. Feliz de quem nele encontra seu refúgio. Provai e vede. Faça a experiência na sua vida. A fé é a convicção, a experiência de que Deus é bom, cuida de cada um de nós, quer sempre o nosso bem, sempre. Não nos abandona nunca. E após a morte, nos receberá em seu reino. Isso é fé.
A fé enquanto dom, a fé é aquilo que nós chamamos em teologia, um sinergismo teológico. É dom de Deus, mas também é colaboração humana. Né? Tem que ter a receptividade humana. Né? A fé enquanto dom e também enquanto colaboração humana vai se fortalecendo ao longo de nossa vida. Nesse sentido, a experiência do profeta Elias, que vai ser narrada na primeira leitura da missa desse domingo, segundo domingo do mês de agosto, né, Dia dos Pais, dia 11 de agosto. Né. Nesse sentido, a experiência do profeta Elias, lá no livro dos Reis, capítulo 19, versículos de 4 a 8, ela é um modelo para nós, ela é referência para nós. A experiência que Elias faz de Deus no deserto é um verdadeiro modelo para todos nós. Ele está lá no deserto, desanimado, ele está sendo perseguido pela rainha Jezabel, esposa do rei Acabe. E ele está sendo incompreendido, está desiludido, abatido, desanimado, deita debaixo de uma pequena árvore e espera a morte. Está disposto a desistir de tudo. Acha que Deus o abandonou, mas ele está totalmente enganado. Deus não nos abandona nunca, está sempre junto de nós. E Elias, num profundo desânimo, experimenta como nunca antes experimentara a presença forte e próxima de Deus. Deus envia um anjo que leva pão e água para Elias, manda ele comer para se dirigir até Horebe, que lá eles vão estar frente a frente. Alimentado pela força de Deus, né? Aquele pão misterioso, pão que veio do céu, figura da Eucaristia. Elias se levanta e caminha pelo deserto até Horebe, a montanha do Senhor. Nós, alimentados pela Eucaristia, caminhamos pelo deserto da vida até Horebe, o reino de Deus. Ali Ele nos espera. Deus não eliminou as adversidades e os perseguidores, né? Sua ação foi dar coragem, fé a Elias para continuar a missão que lhe foi confiada. Da mesma forma, Ele age conosco. E um detalhe fundamental: o alimento celeste que restaura a fé de Elias e o sustenta na longa caminhada até o Monte Santo é sinal, figura da Eucaristia. Da mesma forma, a Eucaristia é o nosso alimento da fé, que nos sustenta na viagem para a eternidade. Deus não nos abandona nunca. Ele é o pão da vida. A todos a minha bênção e um feliz domingo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.